gente. Natália, o palco é seu e uma salva de palmas para ela. Bom, as pessoas sabem que para mim é um pouco difícil estar aqui porque eu sou a pessoa do bastidor. A vida inteira eu sempre fui do bastidor, então é um pouco complicado estar aqui. Mas vamos lá. Hoje a minha proposta é trazer para vocês, é falar sobre a construção de um perfil estratégico. Então, como eu comentei com vocês, o marketing ele é uma construção. As grandes empresas que nós vemos hoje na internet, elas não viralizaram do dia para a noite, elas construíram o seu negócio ali dentro. Então, hoje o tema até da palestra é Vamos construir um perfil mais estratégico juntos. Primeiro, então, me apresentando, né? Quem sou eu? Eu sou formada em publicidade e propaganda. Eu ia cursar administração, porque eu teria meio que um emprego garantido, já que eu tenho uma tia que trabalha em uma instituição financeira, então eu conseguiria ter uma entrada. Mas eu sempre fui a pessoa do troco sempre tá certo. Ou quando eu olhei a grade de publicidade, eu me apaixonei, era muito dinâmico, e aí eu quis fazer publicidade e propaganda. Então, me formei em publicidade e propaganda pela Uni Anchieta. Eu digo que a minha maior conquista pessoal é a minha família. Eu sou casada há 17 anos e tenho 2 filhos, a Manuela e o Miguel. Como uma boa publicitária, são os meus MMs, que inclusive até a minha filha está aqui comigo hoje. Eu trabalhei por 10 anos no mundo corporativo, dentro do marketing, então, em marketing junto com a área comercial. Isso que me possibilitou ter uma boa base para auxiliar na construção de estratégia, porque não é só o marketing, ele não caminha sozinho, mas ele caminha sim junto com a área comercial e outras áreas da sua empresa também. Então, isso me trouxe uma boa bagagem aí para conseguir auxiliar as empresas, até mesmo dentro de um planejamento estratégico para o Instagram, para as redes sociais no geral, né? E antes de tudo, eu gostaria de saber se vocês realmente sabem sobre a plataforma do Instagram. Ela surgiu em 2010, então com o intuito de compartilhar fotos, então fotos daqueles momentos, seria como se fosse o seu álbum de fotos ali na internet. E com o tempo as pessoas elas foram descobrindo essa questão de, opa, eu posso vender por aqui também, eu posso me divulgar por aqui. Mas ela, como uma rede social, ela não tem somente esse intuito de vender. Então, precisa tomar cuidado para não transformar o seu perfil num perfil Polishop. Então, ele precisa realmente criar essa conexão, porque é o que a plataforma pede. As pessoas elas estão cansadas e chega lá fica vendo só venda, venda, venda. Ela não vai se conectar com você. E aí, antes de falar sobre a construção de um perfil na internet, eu gosto de falar sobre identidade visual. A identidade visual, ela não é necessariamente você criar o seu logo, criar a sua marca, mas é você ter um padrão visual. E o que seria esse padrão visual? Então, uma fonte adequada, a cor, paleta de cor. Porque não adianta você ficar cada dia postando de um jeito, hoje eu uso cinza, amanhã eu uso amarelo. As pessoas elas não vão se conectar com você, elas vão se perder, porque elas não vão entender qual que é ali a mensagem que você quer passar. Então, eu falo disso da questão de identidade visual. E tomem muito cuidado em criar um logo com Canva, com identidade, com a IA. Elas nos auxiliam, sim, mas quando você contrata um profissional para fazer isso para você, ele te entende e ele traduz a sua mensagem através do logo. Então, isso precisa tomar muito cuidado, por mais que facilite a nossa vida. E aqui eu trouxe alguns exemplos de perfis onde eles têm esse padrão visual, de identidade visual, mesmo que eles não trabalhem somente artes. Aqui é o perfil da Luana Carolina, onde ela é uma marca pessoal. E mesmo que ela não traga somente artes, ela tem um padrão de fonte, ela tem o padrão de roupa, da cor da roupa que ela utiliza. Então, esse é um padrão visual. Se você entra no perfil dela, você sabe que você está no perfil da Luana Carolina. Eu trouxe também o perfil da CIMED, que é um dos que o pessoal tem mais comentado, do João, o João Adib, a CIMED. E por mais que eles estejam no lançamento da marca licenciada do Palmeiras, que inclusive se alguém encontrar o Carmed do Palmeiras me avisa, porque eu quero, você consegue ver um padrão visual onde eles não perderam a cor dele, a cor amarela ali. Então, eles têm esse padrão.
E esse outro último perfil é um perfil de supermercado lá dos Estados Unidos, que eu gosto muito de seguir, ele tem milhões de seguidores, e ele tem um padrão visual que não demonstra que é um supermercado, que é um mercadinho de bairro, na verdade, porque ele compõe as suas imagens. Então, todas as fotos ali, todos os produtos estão dentro de um cenário, não tá só uma lata de ervilha, coisa do tipo. Então, isso de fato é você ter o seu padrão visual e você repetir isso constantemente. Aqui, quando a gente fala de foto e nome de perfil, eu trouxe até um exemplo de um cliente meu, do Matheus Hirocado. A foto do perfil ela precisa ser clara e de fácil identificação. Se você é uma empresa, você pode trazer o seu logo como uma marca institucional, mas que nem eu trouxe o exemplo do Matheus, por quê? Ele é um escritório de arquitetura, e a arquitetura pede confiança. E ele é o rosto da marca dele. Então, nós trouxemos tanto o logo dele como a foto dele para ter essa lembrança, porque quando pesquisarem ali o arroba ele tá aqui ou ele tá comentando com alguém, a pessoa já vai ver ele, né, a foto dele e marcar o logo. Então, isso é uma estratégia que funciona bem, principalmente para empresas que estão iniciando e deseja fazer essa transição ali mais para frente. E aí o nome do perfil, que nem aqui embaixo está o Hirokado Arquitetura barra Jundiaí, o nome do perfil ele também precisa ser estratégico, porque ele é indexado com o Google. Então, se as pessoas te pesquisarem no Google e estiver bem escrito ali o que você faz de fato, o nome da sua empresa, ou a região que você atende, se você é uma empresa mais ali que atende localmente, as pessoas elas também conseguem te encontrar com facilidade. Então, isso, o nome do perfil também precisa ser estratégico nesse ponto. Quando a gente fala da biografia, eu falo que ela não é um cartão de visita, porque muitas pessoas colocam o seu slogan, o número do telefone ali e segue a vida. Então ela não é um cartão de visita. Ela é algo que você consegue movimentar, então ela não precisa ser estática o resto da vida, é o que eu faço e fica ali. Então, por exemplo, se você está num lançamento de evento, algo do tipo, você pode trazer ali na sua bio, se inscreva no evento dia tal, então você consegue brincar ali com ela. E a gente tem uma estrutura básica que seria, então, por exemplo, ajudo você a crescer nas redes sociais, estratégia, conteúdo e gestão, agende uma consultoria. E aí com o dedinho apontando para baixo. E por que que você precisa ter essa estrutura? Porque a bio, quando a pessoa ela entra no seu perfil, além da foto, nome, a bio ela também convence a pessoa a te seguir. Então, ela não é só algo que você não precisa tomar cuidado. Você realmente precisa ter atenção com ela ali dentro. E uma coisa que você consegue incluir nela também é ponto de autoridade. Então, por exemplo, mais de 70 marcas atendidas no Brasil, mais de 30 empresas transformadas, isso você consegue trazer, porque é o seu ponto de autoridade naquilo que você faz. Quando a gente fala do link da bio, muitas pessoas ignoram ele. O link da bio, ele precisa estar atualizado, então sempre tomar cuidado com o seu site, se ele está fora do ar, ou o WhatsApp, às vezes usa aquele encurtador de link, e muitas vezes ele para de funcionar, ou se não aquele, se eu não me engano, o link bio, agora para acessar ele, você tem uma propaganda antes de cair no seu WhatsApp. Então precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa pensa que é um golpe, é vírus, e ela acaba não utilizando. Então, às vezes é mais fácil você não utilizar o encurtador de link, utilizar o próprio link do WhatsApp e colocar ali na sua bio. Mas ele precisa estar atualizado. Os links eles precisam estar funcionando, tá? Então isso ali o link na bio ele também é muito importante. E o Instagram, hoje ele tem alguns botões, como o WhatsApp ele faz parte do grupo Meta, você consegue conectar direto um botão do WhatsApp no seu perfil. Então, você configura, manda o código para o seu WhatsApp Business e aí ele consegue conectar para a pessoa clicar direto. Não que isso impeça de colocar o link na bio. É importante que coloque também. Mas agora tem essa facilidade também dos botões. E aí, quando eu falo de agrupador de link, eu gosto de utilizar bastante o Biosite, inclusive esse é de um cliente meu, da My Place Office. Então, onde nós temos os links ali principais, com o site, localização, o Fale Conosco também pelo WhatsApp.
E quem paga aquele verificado do Meta tem esse benefício desse eu diria que é um agrupador mais personalizado, que você personaliza pelo próprio Meta. Então, aí só precisa ver porque eles têm planos diferentes, e aí precisa ver qual plano que contempla essa possibilidade, esse benefício. Que é algo assim que deixa bonitinho, né? Que não fica só ali os links, mas ele fica mais bonitinho. Aí quando a gente fala de destaque, os destaques eles não podem ser ignorados. Muitas pessoas colocam, você vê lá destaque de 300 meses atrás e não está atualizado. Mas o destaque você tem que pensar como um site. Ele é um guia de bolso. Então, ali você também tem que alimentar quem somos, o que fazemos, quais são os nossos serviços, meios de contato, bastidores. Então, para algumas empresas que precisam dessa conexão, ter esse bastidor é interessante você salvar e sempre ser intencional e estratégico também nos stories, porque ele também é um ponto de criação de conteúdo e ele não deve ser ignorado. Então, quando a gente fala ali dos destaques, ele é a continuação da sua bio. Então, ali a pessoa ela vai decidir também por que que ela vai te seguir, por que que ela vai contratar de você. Então, os destaques, ele não pode ser ignorado. E sempre manter atualizado e organizado, tá? Então, mudou alguma coisa, eu quero algo deixar destacado ali, coloca no destaque. E lembrando, quando você atualiza, então, por exemplo, se eu atualizar o destaque de contato, como me contratar, ele vai vir aqui para frente. A gente não consegue reorganizar. Então, quando for fazer essa organização de destaque, você precisa pensar quem vai ficar por último e quem vai ficar em primeiro lugar, porque aí ele vai nessa sequência. Conforme ele está mais atualizando, ele vai puxando para frente. E aí toma cuidado quando colocam as letras, né? Que tem gente que coloca, sei lá, 23/4 vai ter um lançamento, aí coloca os números, só que atualiza o último destaque, aí o 4 vem para frente. Então, toma cuidado com isso também, tá? E aí, quando a gente entra na parte de conteúdo, que eu vou dar uma pincelada somente aqui, mas quando a gente entra nessa parte, ele precisa ter 4 objetivos: ensinar, entreter, inspirar e convencer. E por que que ele precisa ter esses objetivos? Porque não adianta você só criar um conteúdo por criar, ou no achismo. Ah, eu acho que esse aqui vai me gerar venda hoje. Ah, eu acho que esse aqui vai conectar. Não, então ele precisa ter de fato, você precisa pensar em qual é o objetivo daquele conteúdo, o que que você deseja alcançar com aquilo. E aqui eu não estou falando de formato. Formato de conteúdo é diferente de objetivo, porque a gente tem carrossel, reels, estático. Então, não estou falando de formato, estou falando de objetivo. E aí, quando você entende esse objetivo, você entende a função deles também dentro de uma estratégia, até mesmo para montar futuramente ali um calendário de conteúdo, né? Lembrando que esse calendário de conteúdo, ele precisa seguir também o seu calendário de vendas. Se você tem um calendário mensal, anual, trimestral de vendas, ele precisa seguir isso. Então, como que você vai agir ali naquela rede social? É Dia das Mães está chegando, o que que eu vou postar em relação o que que meu serviço agrega em relação ao Dia das Mães? Então, é ser estratégico nisso. E aí, o que que funciona, então, nas redes sociais hoje em dia? Conteúdo intencional, narrativa humanas e vulneráveis. Essa vulnerabilidade tem que tomar cuidado, porque não é abrir um story chorando, é simplesmente você se mostrar vulnerável, mas tomar cuidado com aquilo que você vai mostrar para o seu cliente, mostrar para a pessoa que está te seguindo. Porém, a vulnerabilidade, ela é importante que a gente consiga divulgar. Então, por exemplo, tive uma dificuldade com o meu contador, mas eu já estou resolvendo, né, uma dificuldade em relação ao que está acontecendo hoje em dia, mas eu já estou com o meu contador resolvendo, então você consegue postar ali, porque é uma vulnerabilidade do seu negócio, da sua empresa, já que você está se conectando com outros empresários, outras empresas ali. Formatos que retêm a atenção, então, quando eu falo de formatos, né, quando a gente está falando de vídeo, carrossel, estático, você precisa entender qual que funciona muito bem ali na sua rede social. E ali, daquilo, você começar a explorar mais em relação a esse conteúdo.
Então, quando retém atenção, não é dancinha, não é nada disso, mas é você entender muito bem que tipo de formato que performa bem na sua rede social. Que não é uma receita de bolo, gente. Adoraria falar: olha, você pega seu perfil, você faz 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de trigo e piriri, paró. Não, não tem. Será? Essa trend nova. Então, assim, realmente não tem uma receitinha de bolo. Vocês precisam estudar, analisar o que de fato está trazendo retorno ali para o seu perfil. Você tá dançando à toa no TikTok, Bruno. Conversa, então, que gera comunicação. Vocês precisam gerar conversas com quem te segue e você consegue gerar conversas através dos stories. Então, como que você consegue abrir ali uma conversa, né, de como se você estivesse conversando, de repente, com uma roda de amigos ali, mas como que você abre essa conversa dentro dos seus stories? Clareza de posicionamento, quando eu falo disso, a maioria das pessoas precisa ter muito essa questão do autoconhecimento até da empresa. A gente fala do nosso autoconhecimento, mas precisamos ter o autoconhecimento da nossa empresa. Qual que é a missão? Qual que é a visão? Quais são os valores? Porque quando você tem clareza disso, você tem clareza de como você vai se posicionar nas redes sociais. As bandeiras que você vai erguer. Então, eu sou do partido político X e eu vou defender isso. Você vai sustentar isso? Se começar a ter haters, começar as pessoas te cancelar na rede social? Não sustento. Então, não levante essa bandeira. Então, assim, quando você sabe para onde você está indo, você consegue sustentar seus argumentos ali dentro de uma rede social. E também não entrar em trend vazia. Às vezes que nem essa, será? Você também acaba não entrando. Conteúdo que resolve problemas. Então, realmente, o seu conteúdo ele precisa resolver algo na vida de uma pessoa. Maior é aquele que serve. E não é só um servir quando a gente está numa instituição, numa igreja, ou algo nesse sentido. O seu conteúdo ele precisa servir. Então, como que eu estou servindo? Lembra dos objetivos? Através desses objetivos também. Como que eu estou servindo o meu cliente hoje? Então, precisa pensar nisso. E construção de comunidade. Construir comunidade é algo que é complicado, é um pouco mais difícil, mas assim, responder comentários, responder directs, então não deixar as pessoas falando sozinha ali na sua rede social. Isso, se você quer gerar comunidade, se você quer as pessoas fã por vocês, não deixe comentários sem resposta. Que seja um coração, que seja um obrigado ou algo do tipo, mas procure também conversar com essas pessoas, entender ali o que que elas desejam, o que que elas têm sede de aprender com vocês. E aí, como que funciona, então, quando a gente fala de um cronograma de conteúdo, né? Quando a gente fala ali da parte do conteúdo do Instagram. Definir quantas vezes por semana você vai postar. Então, não é poste todo dia, poste 2 vezes ali no dia, 3 vezes no dia. Não, é o que que você consegue fazer com qualidade. Eu consigo postar 3 vezes na semana. Então, poste e coloque qualidade nesses conteúdos. Não poste apenas por postar. Qual tipo de conteúdo é mais fácil de produzir? Também tem isso. Eu me dou bem produzindo carrossel, eu me dou bem gravando vídeo. Investe em vídeo. Grava os vídeos, vai depois editando e vai soltando. Então, procura o formato que é mais fácil. E não tem essa de, a plataforma só está entregando vídeo, a plataforma só está entregando carrossel. Ela está entregando aquilo que o seu público gosta, aquilo que performa bem no seu perfil. Então, não tem isso, tá? E o algoritmo são pessoas, é comportamento. Então não tem essa de domine o algoritmo, a música para viralizar no algoritmo. Não, é o comportamento da pessoa que está te seguindo. E isso você descobre também através desses conteúdos, mesmo ele sendo mais fácil de produzir. E qual dia da semana que eu posso tirar para produzir todos de uma vez? Então, ter essa organização para conseguir produzir esses conteúdos vai tirar aquela questão de o que eu posto hoje? Putz, o que eu vou falar hoje? Não sei o que eu vou falar. Então, quando você consegue fazer tudo de uma vez, depois você só vai soltando ou programando ali pelo próprio aplicativo, que agora é possível. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, antes de olhar para fora, olhar os perfis, as pessoas pegarem inspirações, olhe para dentro. Quando vocês fazem uma reunião comercial, um processo de mentoria, vende um produto ou algo do tipo,
você tem uma experiência ali dentro, você escuta quem está comprando de você, as dúvidas, as dores, quais foram os desejos. Então, olhe para dentro, olhe para essas vivências e para essas experiências, e não olhe tanto para fora, o que o vizinho está fazendo. Porque o que ele está fazendo também faz parte daquilo que ele viveu, daquilo que o cliente perguntou para ele. Então, antes de buscar fora, lembre-se, suas vivências já são uma fonte poderosa de autoridade e conteúdo. E aí, caminhando para o final, tudo que eu trouxe aqui, ele é baseado na minha análise de perfil. Então, quando uma pessoa entra em contato comigo, que ela quer entender onde que, né, o perfil dela pode melhorar, se a foto está adequada, a bio não está adequada, eu tenho essa análise de perfil, onde eu fui apresentando esse passo a passo aí para vocês, né, conduzindo vocês. E também recentemente lancei o meu e-book, onde esse e-book eu auxilio com que vocês respondam algumas perguntas para conseguir construir esse Instagram também. Então, como que você consegue entender qual que é o seu objetivo ali dentro? Então, algumas pessoas, quando abrem o perfil, eu vendo para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Ou eu só quero vender. Não, mas antes de vender, qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito? Então, nesse e-book, eu também tenho esses 7 passos que eu guio vocês através, das perguntas, exercícios práticos, para que consigam construir esse Instagram mais estratégico. E aí, alguém tem dúvidas? Isso. Quer passar o microfone? Hoje eu atuo com Instagram, LinkedIn e TikTok. E aí somente na parte orgânica, na parte de produção de conteúdo. Uma pergunta, uma dúvida cruel de muito tempo. Eu tenho acompanhado algumas questões de impulsionamento, onde você provoca uma interação com o cliente. Você pede para ele, você dá um WhatsApp, você dá um questionário, né, para ele preencher lá, para coletar íris e tudo mais. Por vezes isso dá certo. O cara vai lá e preenche, lá, bonitinho, dá o telefone, dá o endereço, dá o e-mail, dá tudo. Eu tô com uma campanha recente lá no escritório. Tô com 24 leads. Já mandei mensagem para 24, só 2 responderam. O que é que acontece com esse povo que se interessa, mas não quer saber? Como é que a gente faz para poder falar, ô, fala comigo, bebê? Isso já entra muito na parte tanto de tráfego pago, mas entra nas estratégias de aquisição de lead. Quando acontece isso, é normal do ser humano, mas você precisa ter um plano de cadência de quantas vezes você vai entrar em contato, ainda insistir nessa pessoa. Porque tudo é emoção. A venda é emoção. Então, se ela deseja comprar ali, se ela viu alguma coisa que chamou a atenção, ela foi emocionada e adquiriu o e-book, adquiriu aquilo que você ofereceu naquele momento. E aí depois ela caiu em si e falou: não sei se era isso que eu precisava mesmo". E aí é onde nas conversas você precisa entender como que você vai pegar ela para voltar para voltar, mas aí você procura insistir, mas se coloca um prazo para isso, né, um prazo de em quanto tempo eu vou insistir com essa pessoa, ou se não vai procurando a aquisição de novos leads mesmo. O que eu fiz nesse grupo, né? E tá aumentando, graças a Deus. Eu fiz o contato pelo WhatsApp, porque ele fez o contato com a gente no WhatsApp. Ele clicou lá e veio a mensagem e a gente responde. E depois, dentro do próprio lead, tem o e-mail dele. Então, eu insisto de manhã, insisto à tarde, e encerro a conversa dizendo para ele, ó, tô aqui à disposição, e aí eu mando um e-mail para ele, também dizendo para ele, ó, você conversou comigo e não falou nada, mas se você precisar, tô aqui à disposição. É, você falou comigo, mas não falou nada. Então, esse foi o pensamento que eu tive nesse momento estratégico. E se convertesse os 24, eu ficaria muito feliz esse mês. Só, só, Tá falando? só complementando, até quando você fala com esse cliente? Ou até ele te pagar, ou até ele te xingar. Porque quando ele clicou, ele gastou o teu dinheiro. Então você Sim. vai ligar para ele até ele te atender.
E aí você precisa, né, mais do que, às vezes o que falta para uma empresa não é lead, é um processo comercial. Então a gente tem toda uma cadência de follow-up, de que hora que você conversa com esse cliente. O primeiro contato é sempre por ligação, não atendeu, vai ligação no WhatsApp. Não foi, aí você manda mensagem, manda áudio, e aí aconteceu comigo essa semana. A pessoa falou: não, não quero, não me chama mais, que não sei o quê. Aí eu mandei um áudio para ela, falei: olha, tudo bem, sem problemas. Mas você perdeu o seu tempo de cadastrar no meu anúncio, gastou R$ 50, eu vou falar com você. Aí eu consegui falar com ela, a gente tá negociando aí. Tem um estudo que fala que você de 1 até 10 pontos de contato para você fechar o cliente. Em média, 3. Em média, ponto de contato. Então, assim, é insistência, insistência, insistência. Eu tenho 2 perguntas. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo. A primeira pergunta: novos seguidores. A gente interagir com esses novos seguidores, mandar uma mensagem ali de boas-vindas, algo do tipo, é mito ou é verdadeiro? Até olhando a questão de comunidade. E a outra pergunta é: assim que eu postar o conteúdo no Instagram, eu ouvi já algumas pessoas falando que fazer algumas interações ali, talvez através de stories ou comentar algum post para essa pessoa receber ali o conteúdo imediato. É mito ou é verdade? Então essas 2 perguntas aí para você responder pra gente. Sobre essa interação com os seguidores, vai muito da sua estratégia. Então, tudo é estratégia. Se para você é interessante entender o que motivou essa pessoa a te seguir, até mesmo para você continuar essa conversa com ela e ela não ficar só um seguidor ali, tô só te vendo, que nem entrar na lojinha, não, tô só dando uma observada, é interessante. Então, dentro da sua estratégia, é interessante que faça isso. Você consegue automatizar através do ManyChat. Ele tem uma quantidade gratuita que você consegue já iniciar essa interação a partir do momento que a pessoa começa a te seguir. E só que tem que lembrar de dar continuidade. Porque as pessoas, quando elas te questionam ali, tanto no direct ou no WhatsApp, se você demora muito para responder, a pessoa já te coloca ali no limbo. Então, precisa analisar se isso é coerente com a sua estratégia. Se for, coloca um start, testa, porque tudo é teste. Então, testa e aí vendo os frutos, né? Tudo que você conseguiu colher ali naquele momento, você dá continuidade ou você dá uma parada em relação a isso. E sobre essa questão de interação com os conteúdos, eu gostaria só que você me explicasse melhor, porque eu não entendi essa questão de qual é essa interação. Se alguém comentou, se não comentou, como seria? Então, o que eu vi nas redes sociais é a seguinte: você posta o conteúdo. Eu postei um conteúdo lá da minha empresa de treinamento e desenvolvimento, certo? Imediatamente eu não saí do Instagram. Eu postar e sair. Eu postar e ficar na plataforma e até interagir através do Stories, uma palminha com algum seguidor, né? Ou comentar algum post que eu vi ali de pessoas que tá seguindo a gente, né? E a gente segue, né, um ou outro, pra a pessoa chegar no meu conteúdo, entendeu? Entendi. Isso. Exatamente, pra É, interagir com outras páginas. Isso. Isso não precisa ser só no momento que você segue, ou que você postou. Isso pode ser algo como a sua estratégia de comunicação. Se você vê as grandes marcas hoje, elas interagem nos conteúdos de outras pessoas. Então, o Boticário, até teve algo recente do que o Boticário ele comentou numa publicação que lançaram um suco azul, mas um azul muito claro. E aí ele pegou e falou assim: ah, isso lá em Goiás dá problema. O Boticário comentou, o estagiário, enfim, ali do Boticário comentou. E aí começou esse burburinho na rede do tipo, acho que ele fez um comentário indelicado, ou ele foi estratégico naquilo que ele fez. Então, as grandes marcas, elas estão interagindo em outras, o BK, várias, a CIMED também, se você vê, ela interage em alguns outros conteúdos. Então, colocar isso dentro de uma estratégia de uma maneira consistente, não só quando postou, é interessante, porque você é relevante ali. Então, sei lá, a Tribuna de Jundiaí postou alguma coisa em relação a desenvolvimento, ou postou também algum conteúdo que seja para você não ficar tão focado ali no trabalho, mas para trabalhar sua criatividade. Você pode comentar: eu já fui, é super legal, ou que legal que a cidade tem isso. Então, você pode fomentar através disso para que você apareça ali nos comentários e as pessoas te vejam como uma marca.
Mas isso de, ai, acabei de postar, já vou interagir que vão vir na minha página, é mito. Porque às vezes a pessoa ela só te responde ali, sai correndo, e então isso é mito. A questão de postar é você entender qual que é o melhor horário. Então, se de repente meio-dia você posta e aí as pessoas interagem, então você começa a entender que meio-dia ali é o melhor horário de postagem que você tem. Então, quando você começa a entender até o seu público, que horas que eles estão mais ativos no Instagram, ali na rede social, é onde você consegue entender que o seu conteúdo ele vai performar melhor. E aí não fica postando, hoje eu posto às 7 horas da manhã, amanhã eu posto às 9, depois eu posto, sei lá, às 10 horas. Você tem uma consistência de conteúdo. Show. Respondi sua pergunta. Parabéns. Bom, deixa eu tirar uma dúvida pra você. Parabéns pelo conteúdo também. Obrigada. Eu e a Ju, minha esposa, a gente tem uma dúvida em relação ao perfil hoje do nosso Instagram. Porque a gente já vem construindo esse perfil já desde quando a gente abriu. E cada vez mais a gente divulga o perfil sobre os produtos, tem uma vitrine de produtos ali. E a gente está agora adicionando mais um tipo de serviço. E eu já ouvi falar, e até queria saber sobre isso, sobre abrir um novo perfil ou continuar no mesmo perfil para não ter essa confusão de, às vezes, ou de serviço, produto e serviço junto no mesmo perfil, ou se não, para entender um pouco melhor do público para um tipo de serviço e o outro para produto. Porém, abrir um novo perfil, a leitura do algoritmo de questão de confiabilidade, ou de ver se realmente é verídico ou não, e tentar atrelar com outro, pode dar alguma mudança, alguma alteração sobre isso. Então, eu queria entender um pouco se o ideal seria continuar no mesmo perfil com destaques do serviço adicionado, ou eu crio um novo perfil com uma ideia de trazer um novo trabalho, ou até mesmo quando a gente abre filial de empresa, sabe? Quando a gente tem a principal e depois você quer abrir uma loja em tal lugar, abre o perfil da loja ali. Isso será que é uma ideia ou é uma estratégia? O produto e o serviço, eles se conversam, como que... Porque se eles se conversam, faz sentido você trazer isso tudo dentro de um perfil só. Porém, você tem que trabalhar muito bem uma linha editorial. Igual quando a gente pega uma revista, então, se a gente pega uma revista de carro, a gente sabe que ali a gente não vai encontrar uma dica de maquiagem, a gente só vai encontrar assuntos sobre carro. Então, o perfil é a mesma coisa. Você precisa analisar uma linha editorial para que as pessoas, quando entrar no seu perfil, ela entenda quando você está falando do serviço Y, do produto Z, para que ela não se sinta confusa também. Então, isso sim é aplicável e também vai muito a longo prazo. Então, o que que você quer a longo prazo? Eu quero que esse produto caminhe sozinho. Então, faz sentido abrir um perfil somente para esse tipo de produto. Então, tudo é pensado tanto a longo prazo, estratégico, e aí entendendo o que que faz sentido. Mesmo que você queira começar caminhando agora todo mundo junto, você pode fazer isso, mas já ter uma estratégia desenhada para lá na frente desvincular uma coisa da outra. Eu tenho mais uma pergunta, que assim, Instagram pra gente sempre foi uma incógnita, assim, né? A gente ouve tudo que a gente tem que fazer e a gente já oscilou em diversas áreas, assim, tipo assim, vamos fazer um Instagram perfeito, não engajou em nada. Vamos fazer um Instagram com collabs, funcionou, trouxe um monte de seguidores e tudo mais. E eu acho que a grande dificuldade, pelo menos a gente que é produto, apesar de a gente saber que o Instagram é uma vitrine, o grande desejo da gente é vender, né? Que saiam vendas através do Instagram. Então a gente tem falando, o feed é a vitrine, o que vende é o Stories, por exemplo, né? A gente ouve falar, são as teorias que a gente chega até a gente. E o que que a gente percebe, né? Quando a gente fala de algoritmo, por exemplo, a gente vem, traz um conteúdo explicativo, orientativo, não sei o quê, trava. Aí a gente vem, grava uma trend que tem a ver com aquilo, estoura, vem venda, porque daí as pessoas ficam curiosas para vir venda. E aí, quando você entra, tem uma ferramenta que a gente aprendeu esses dias, que eu não sei se é tendências, quando você entra aqui, quem tá te seguindo, ou que interagiu com você, o que ele tá vendo. Você entra lá, é um monte de conteúdo nada a ver. Aí você fala assim, cara, o que que eu sigo, já que o cara que comprou de mim tá vendo esse tipo de conteúdo que não tem nada, tipo, não traz nenhum tipo de informação relevante, ou não traz nada, mas assim, é esse cara aqui que eu tenho que atingir. Como que eu faço para criar uma estratégia que realmente traga conversão, né? Porque a gente tem consciência de que são coisas diferentes, mas o grande objetivo é a conversão. E uma outra coisa que eu também queria perguntar é o seguinte, né?
o Instagram, hoje, eu enxergo o Instagram muito como uma vitrine, mas eu vejo que o TikTok, para nível de conversão, está sendo muito mais estratégico e até mesmo ousado em relação a isso. Como que você vê essa migração? Até porque os perfis de TikTok e de Instagram são totalmente diferentes do que você busca dentro das plataformas. Sim. Porém, o TikTok está avançando muito com o TikTok Shop, né? Que você consegue. Então, além de você converter, deixar a pessoa ali, interagir ali com a pessoa, de você criar um conteúdo de conexão, você consegue vender automaticamente. Por mais que o Instagram tenha também, né, a loja, não é tão engajado quanto o TikTok. Sim. Então, se hoje você fosse pensar em um produto, por exemplo, qual plataforma que você acha que performaria melhor para investimento realmente? É interessante pensar que quando a gente está com produto, é interessante pensar em ser multiplataforma. Mas eu não estou falando que você vai ter que investir em todas elas, mas investir na criação de conteúdo. Então, realmente, o TikTok é uma linguagem diferente do Instagram e o Google também é uma linguagem diferente. Então, quando a gente fala dessas tendências, desses vídeos, ou o vídeo que viralizou e acaba fazendo, que bom que trouxe venda, porque na maioria dos casos as pessoas viralizam e não acontece nada, só traz seguidor e a pessoa não consegue converter. Mas, quando existem esses casos, é muito sobre analisar o comportamento de quem está comprando de você. Então, é realmente fazer um serviço de stalker. É olhar o perfil daquela pessoa, o que que ela segue, onde ela vive, o que ela come, porque isso é o estudo de persona, é o estudo de ICP. Então, é onde a gente consegue analisar aquelas pessoas que estão consumindo da gente. E e aí, quando a gente fala de produto, é aquilo. A rede social, ninguém tá ali para comprar. A venda, ela acaba acontecendo ali pela emoção ou por algum conteúdo que você gerou esse desejo nela. Então, precisa ver se o seu produto ele tá gerando esse desejo em ambas as redes sociais, né? Como que você consegue gerar esse desejo para que as pessoas elas consigam adquirir de você. E tudo isso faz parte da estratégia, né? Então, como que tá o seu calendário de vendas? Como que vocês estão atuando com essas vendas? É sazonal? Não é tão sazonal? Ou é um produto que você pode vender ele mensalmente sem tantas grandes estratégias. Então isso tudo precisa ser analisado ali até mesmo com calma, mas analisar a sua persona ideal que você deseja atingir. Já que estou aqui, né? No meu caso, a gente tem o perfil, eu e minha esposa, sócia, então tem o perfil dela, meu perfil e o perfil da empresa. As postagens a gente faz no da empresa e colabora com o meu e o dela. Se a gente olhar, eu tenho mais seguidores que ela e a empresa. A estratégia de postar no da empresa, no perfil da empresa, está correta? Ou eu deveria postar, por exemplo, no meu que tem mais seguidores? No caso, como eu conheço vocês e sigo vocês e todos os perfis ali, o que que eu recomendo? Os 3 perfis, eles precisam estar muito bem organizados. Então, por exemplo, no perfil da empresa, precisa ter um trio fi um post fixado apresentando quem são vocês. Porque por mais que você faça o collab com o seu perfil ou até com o perfil da Jenny, quando eu entro no perfil, eu não entendo quem são vocês. Qual que é a transformação que vocês vão trazer ali para minha vida. Então, eu recomendaria que fizesse um post fixado, apresentando vocês dois, quais os resultados que vocês já obtiveram com isso, para que quem siga ali o perfil da sua empresa, ele queira ficar, ele queira realmente continuar e faça o mesmo com o perfil de vocês. Por mais que a gente possa criar uma conexão, a gente tem uma certa liberdade, então se alguém entrar no meu perfil, ontem eu postei que eu estava indo buscar meu filho na creche com os bichinhos dele, o Homem-Aranha, os bichinhos dele, e eu estava parecendo um vendedor ambulante com todos os bonequinhos dele. Mas assim, eu postei porque ali é a minha vida, então é os meus bastidores. Mas eu tenho um perfil apresentando, eu tenho um post apresentando sobre a Horizon e sobre o que eu faço também. Os meus destaques, mesmo no meu perfil pessoal, conduz para o meu tipo, para o meu trabalho, para aquilo que eu vendo. Por mais que eu poste um pouco do meu lifestyle dentro do meu perfil. E aí eu recomendo mesmo para vocês fazer esse tipo de organização nos 3 perfis. Porque no final das contas é sobre vocês. Por mais que seja uma empresa, é sobre vocês. Todo tipo de produto tem que estar nas 3 redes: TikTok, Instagram e LinkedIn? Depende muito do produto, porque nem todo produto precisa estar ali no LinkedIn, porque é uma linguagem mais formal, um outro tipo de linguagem. Mas o TikTok, ele é interessante.
É interessante que você traga, por mais que ele também agora tem opção de carrossel, né? Então ele foi atualizando. O Instagram ele tá vindo agora com o Instagram Shop, imitando o TikTok Shop também. Mas no TikTok é interessante que você leve alguns conteúdos. Inicialmente, o que que você pode fazer? Copiar. Então, o conteúdo que postou no Instagram, posta no TikTok. Até você ir ganhando corpo, entendendo o que vai funcionando em uma e na outra. E aí você começa. Conteúdo TikTok é TikTok, conteúdo Instagram é Instagram. Mas é interessante sim que esteja. E aí o LinkedIn precisa analisar se realmente a linguagem do seu produto conversa com o mundo corporativo. Obrigada. Eu tinha uma pergunta, agora fugiu a pergunta. Tá lá, Dessa sua dica através da pergunta do João. Você entende como interessante deixar fixado ou criar um destaque sobre quem sou eu na minha empresa? Uma coisa fixada ou um destaque, por exemplo, de quem sou eu? Eu recomendo ambos. Que você faça tanto o destaque de quem é você, né? Quem sou eu dentro ali, e no trio fixado colocar um fixado ali falando quem é você. Só que assim, a linguagem você pode utilizar diferente. Então, o que é para stories, você utiliza de uma maneira diferente para o que é ali pro perfil. Oi, Natália. Vou perguntar. Oh, meu Deus, do nada, uma voz é o Senhor. Deus. Eh, Você é estrategista da parte não só digital especificamente, mas de marketing, né? Pelo que a gente pode perceber, que vai além da questão digital. Quando você coloca essas perguntas aí de eh, olhe para dentro, entenda o seu cliente, entenda seu ICP, essa linguagem é muito mais do marketing especificamente do que do marketing digital propriamente dito, né? Eu queria saber, além do e-book que você trouxe aqui, como que você consegue me ajudar para eu fazer igual você tem um cliente que eu estava olhando aqui, que é o Empório Zafferano, tem 11.800 seguidores, e eu quero chegar nessa marca. Como que você pode me ajudar? Quando a gente fala dessa construção e o Zafferano, ele é eu considero como um baita case, sou muito grata, assim, por eles. Faz 6 meses que eles estão com a casa aberta e essa cliente, ela tinha uma meta muito clara, que era chegar nos 10.000 seguidores. Isso é uma meta, isso é um objetivo. E é claro que ali eu trabalho com tráfego pago também, eu tenho um parceiro de tráfego pago que atua junto comigo, mas as estratégias que a gente utilizou ali foram muito mais assertivas para que a gente alcançasse esse marco. E aí, quando você fala nessa questão de como eu posso te ajudar, eu consigo te auxiliar, te ajudar nessa parte da estratégia. Então, trazer o que está aqui na sua cabeça, o que você não consegue trazer para sua rede social, eu consigo trazer isso tudo num planejamento. Então, o que que é esse planejamento? É realmente entender quem que é a sua persona, qual dor você resolve, qual dúvida você tira, o que que você soluciona dessa pessoa. Entendendo tudo isso, entendendo aonde você quer chegar, fazendo a sua análise SWOT. Então, que a análise SWOT, gente, não é só do mundo corporativo, a gente precisa fazer isso também dentro do nosso negócio, seja no físico, no online. Então, através de todo esse planejamento estratégico, eu consigo te guiar nos conteúdos que você precisa produzir para que a sua marca seja construída e você consiga alcançar esses marcos também. E de repente, se você tem um marco grande, a gente precisa de um auxílio de um tráfego pago, que nem sempre o orgânico ele vai ser o suficiente. Então a gente consegue entender como que a gente consegue trilhar esse caminho. sensacional. E eu tenho uma pergunta também. Eu vi outro dia que, tipo assim, quando você cria a conta no Instagram, né? Às vezes você cria ela integrada com o Facebook, certo? Inclusive, quem usa Facebook hoje tá categorizado aí como dinossauro, né? Porque É o tio é o tio do Instagram, entendeu? Exatamente. Eu uso Facebook, é o tio do Instagram. É o tiozão. É o tio. É o do pavê pra comer, lá no Instagram. E aí, lá, e o legal é que assim, o Facebook, ele tem as ferramentas, porque o Meta basicamente centraliza, né, o ecossistema dele dentro do Facebook, né? E eu vi lá um botãozinho e ele direcionava lá pro business lá do Meta, e ele tinha uma opção lá que era meio que ver
ele cria como se fosse uma gamificação. Então, tipo assim, ó, você pode postar 5, para você ir bem, você tem que postar 3 stories dentro do perfil que você tá, né? Dentro do segmento que você tá. 3 stories no dia, tantos reels por semana, tantos posts assim. Eu não fiz ainda, eu quero fazer. Tô seguindo suas dicas lá, tô seguindo aquilo que você tá me orientando. Dando pia prática. Funciona de fato? Eu não testei ainda. Qual que é o impacto que seguir aquilo, essa meta deles, né? O meta te dá uma meta. Então, seguindo esse passo a passo, dá resultado? Tipo assim, o que que ele traz de benefício? É seguidores? É engajamento? O que que ele traz? Ele te traz motivação, porque ele sabe que você precisa se motivar a produzir conteúdo ali dentro. A própria Meta sabe que não é só postar uma vez, fazer um stories, que você vai conseguir o seu objetivo. Então, através dessa gamificação, que até tinha isso no Instagram um pouco mais forte, essa gamificação é para te motivar. Motivar a ser constante e frequente na rede social. Então, não, o que vai funcionar é a sua estratégia. Porque o Facebook, ele lê ali o que está acontecendo virtualmente, mas ele não sabe o que está acontecendo na sua cabeça ou com o seu consumidor de fato, ou como que você está vendendo ali as dúvidas que estão surgindo. Então, nada mais é que uma ferramenta de motivação, para você ser persistente ali dentro da ferramenta. E isso é legal, né? Porque o do Instagram, ele usa conquistas, né? Né? Tanto que, por exemplo, o post do Erenaldo lá dessa semana bateu 500 lá, 500 visualizações do Erenaldo. E aí ele mostrou já, ó, você atingiu 500 visualizações desse post, né? Tô esperando a do Matheus bater 1000, entendeu? Então depois todo mundo, vamos fazer aqui uma campanha, todo mundo acessa lá pra bater 1000. Brincadeira. E aí, lá ele mostra como conquistas, mas o do Face, lá dentro do Meta, eu achei legal porque ele fala, tipo assim, quantidade de posts por dia, por semana. Eu achei legal por conta disso. Mais uma ferramenta de motivação mesmo, porque tudo vai definir dentro da sua estratégia. Porque às vezes se ele fala lá, poste 2 vezes no dia, aí você não consegue, não dá conta de fazer um post, vai fazer 2 vezes, você vai cansar, entendeu? Então vai perder a motivação. Porque assim, em trabalhar com internet, ter um negócio, tudo é cansativo. E aí, quando a gente começa a postar, ver que os resultados não estão surgindo, que a gente não está conseguindo alcançar aquilo que a gente deseja, isso desmotiva, desanima. Então, ele traz essa ferramenta para você ser persistente, porque a vida e o empreendedorismo é isso, persistência. Sensacional. Obrigado, Natália. Então, é isso. Aqui fica o meu QR Code do meu WhatsApp, então eu vou amar tomar um café com vocês, seja presencial ou virtualmente, e eu fico aberta aí pra gente poder conversar. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Obrigado, Natália. Muito bem. Agora pausa para o café. E aí vocês já sabem o que tem que fazer? Lê o QR Code, é isso aí, vamos lá, lê o QR Code dos banners, tá? Lê o QR Code, tá, ele tá no Linktree. A Natália falou aquele negócio lá que a bio.site lá agora tá usando aquele negocinho. Então, talvez se vocês abrirem o QR Code, não é o Linktree, é o Bitly. Ele vai mostrar um anúncio, vocês têm que clicar embaixo, ele já vai abrir a tela para você fazer o cadastro para participar da rodada. Mas façam ali o cadastro, vão lá tomar um cafezinho, enquanto a gente prepara tudo, aí daqui uns 10 minutos, 10 horas em ponto, a gente volta aqui para a nossa rodada de negócio, porque a galera já eu tô curioso aqui para saber o que algumas pessoas já fazem, então quero ouvir o pitch de todo mundo. E já vai pensando no pitch também, entendeu? Já vai pensando naquilo que você vai falar, vai refletindo, porque chega aqui na hora, aí fica assim, tremedeira, não é? Dá coração. Não, brincadeira, tranquilo. Certo? Vamos lá tomar um café?